Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Toda semana nós temos conteúdo novo aqui no canal. Eu sou Roberta Oliveira, eu sou mentora de negócios, eu sou empreendedora há mais de 10 anos, especialista em finanças, em gestão empresarial e precificação. E o nosso tema de hoje é: o quanto eu preciso vender para ter lucro na minha empresa? Porque de uma forma geral, o empreendedor ele abre um negócio para quê? Para ter lucro, para ganhar mais dinheiro, para ele conseguir alavancar o negócio dele, estruturar o negócio da forma que ele gosta, da forma que ele pensou, que ele modelou. E aí ele fica ali no operacional do negócio e ele acha o seguinte: preciso fazer sobrar dinheiro no meu negócio. Vou lá e coloco mais vendas, vou lá e acelero minhas vendas. Só que de uma forma geral, vender é muito bom, mas eu sempre bato nessa tecla por aqui. Vender é bom desde que eu saiba o quanto eu preciso vender para chegar ali dentro do mínimo favorável para eu ter lucro no meu negócio. Então não adianta eu só querer vender e falar, vou aumentar 20% das minhas vendas, vou aumentar 50% nas minhas vendas. Não, você precisa saber o quanto eu preciso vender. Para quê? Para criar um planejamento e uma estratégia para você chegar no número mínimo que você precisa para sua empresa começar a ter lucro. Porque o sentido de empreender é ter lucro, é alavancar o negócio. Trabalhar, sim, com certeza, mas não sem estratégia, sem direção e não entendendo a partir de quando ou a partir de quanto que eu vou vender, que eu vou começar a ter lucro. Então isso tem que estar muito bem claro, muito bem estabelecido para que a gente consiga alavancar os negócios. E eu já quero falar o seguinte: dentro desse exemplo que eu dei para vocês, dentro dessa situação que eu trouxe de quanto eu preciso vender para que eu tenha lucro no meu negócio, eu preciso entender que eu, como empreendedor, eu preciso ter um controle financeiro. Então, quanto eu preciso vender para ter lucro no meu negócio em 4 pontos. O primeiro ponto é controle financeiro. Eu preciso saber o quanto eu faturo, eu preciso saber o quanto eu tenho de despesa, eu tenho de custo variável, eu preciso saber qual é a minha lucratividade, eu preciso olhar para todo esse arsenal, para todos esses meus números. Para quê? Para criar estratégia, para começar a entender o quanto eu preciso vender para ter lucro. Porque se você não tiver esses números aí alocados, controlados, organizados, entendendo quais são as minhas despesas fixas, variáveis, você não vai conseguir entender qual é o mínimo que eu preciso vender para ter lucro. E automaticamente eu não consigo criar estratégia nenhuma. Então, dentro desse cenário, primeiro ponto dessa questão toda é o controle financeiro bem assertivo. E aí, dentro desse controle financeiro, eu preciso ter clareza de toda essa questão. Quais são os custos variáveis envolvidos aqui, atrelado diretamente ao meu faturamento? Quais são as despesas fixas, porque elas precisam ser rateadas dentro desse meu arsenal aí de informações? Isso tem que estar muito claro, tá ok? O segundo ponto é o seguinte: eu preciso entender qual é a minha margem de contribuição na precificação. Dentro dessa estrutura de custo, dessa estrutura de precificação, eu preciso entender qual é a margem de contribuição de cada produto. Porque quando eu falo de precificação, eu não quero te falar o quanto você deve vender o seu produto. Por quê? Porque o mercado ele tem pré-estabelecido ali um parâmetro entre um preço X, Y, Z. E aí, dependendo do meu posicionamento, eu vou colocar aí a minha precificação. Mas a questão não é essa. Eu preciso entender dentro da minha estrutura de precificação o quanto sobra de cada produto de margem de contribuição para ele estar ali alocado dentro do meu negócio, para eu saber o seguinte: ok, sei desse meu preço, sei qual é a margem de contribuição desse meu produto, agora eu preciso entender que eu tenho o meu controle financeiro, eu tenho a minha margem de contribuição, que é esse meu segundo ponto. Qual é o terceiro ponto agora dentro dessa estrutura? Eu preciso saber que dentro dessa estrutura eu tenho que ter clareza do meu ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio, Roberta? É justamente o que nós estamos falando por aqui hoje. O ponto de equilíbrio é o quanto eu preciso minimamente vender dentro do meu negócio
para que eu tenha lucratividade. Porque se eu não chego nesse número, ou se eu não sei que número é esse, eu vou ficar ali correndo atrás do rabo. Eu vou ficar criando um esforço para poder alavancar sem saber o seguinte: eu estou alavancando, mas esse número ele é o suficiente? Eu estou alavancando, eu vou alavancar até quantos meses para chegar no número? Sabe? E é em cima disso que a gente cria uma meta, e é em cima disso aí que a gente cria uma estrutura para chegar dentro minimamente do ponto de equilíbrio. Porque negócio nenhum pode funcionar sem chegar no ponto de equilíbrio. Mas tem empresas, Roberta, que não chega no ponto de equilíbrio? Sim, mas isso talvez possa acontecer no início. E isso aí ele é muito bem claro. E aí é onde todas as empresas, as franquias, ela tem o break-even point. E o que é esse break-even point? É o ponto de equilíbrio. E aí você precisa entender o seguinte: a partir de quanto tempo eu recupero esse meu investimento, que é o que o mercado chama de payback. O payback é o quando eu vou recuperar esse meu investimento. Agora, se eu não sei qual é o meu ponto de equilíbrio, se eu não sei qual o meu break-even point, se eu não sei quando que vai ser ali o meu payback, eu não vou saber quando que eu chego lá, porque eu não sei desse número. Agora, como é que eu faço para chegar nesse número, Roberta? Primeiramente, eu preciso ter esse meu controle financeiro. Segundo, eu preciso entender se esse produto que eu estou vendendo, a margem de contribuição dele, se ele contribui, quanto que ele contribui ali para o meu ponto de equilíbrio, para mim ali, para eu chegar no mínimo favorável para ter lucratividade, eu preciso ter essa clareza. E agora eu vou explicar para vocês como você vai fazer isso para você colocar lá na sua loja, você parar amanhã, olhar para o seu controle financeiro, olhar para o seu negócio e achar esse número. Como é que eu faço na minha loja para saber qual o meu ponto de equilíbrio? Primeiro, você tem que ter um controle financeiro. E aí você vai pegar, agora é a continha, tá? Você vai pegar toda a sua despesa fixa, tá? Vai pegar toda a tua despesa fixa. Roberta, eu não sei o que é despesa fixa. Vai lá no meu feed que eu tenho vídeos falando sobre isso, mas basicamente o que é despesa fixa? É tudo aquilo que eu funcionando, não funcionando, abrindo, não abrindo, eu preciso pagar. É uma despesa fixa, tá? Então eu vou pegar a minha despesa fixa e vou dividir pelo percentual da minha margem de contribuição. Agora, se eu não faço a anotação do custo variável, da minha despesa fixa, do meu faturamento, eu não vou achar o meu ponto de equilíbrio, entende? Porque é tão importante e porque a gente coloca e bate nessa tecla que é importante vocês terem a anotação disso tudo, do faturamento, da despesa, do custo. Pra quê? Pra gente achar esses indicadores. Então, eu tendo ali o meu controle financeiro, o que eu vou precisar? Despesa fixa, você vai precisar o volume total da sua despesa fixa dividido pelo percentual da margem de contribuição. Esse número mágico que você vai achar é o seu ponto de equilíbrio. Então, repetindo, despesa fixa, total de despesa fixa dividido pelo percentual da margem de contribuição. Esse número que vai aparecer, ele é o quanto você precisa vender para chegar no seu ponto de equilíbrio, no mínimo que você precisa para ter lucro na sua empresa.